Bom, então da forma que essa recorrência está definida, o dp de i, ele vai, ou seja, o nosso subproblema lembrando, é um sufixo, então o dp de i, ele nos dá a melhor solução, né, da posição i até o final do meu array de palavras. Então, dp de i nos dá a melhor solução de i até o final da palavra. É a melhor solução possível. E essa melhor solução possível, ela vai ser a mínima de todas as outras possibilidades. No caso aqui, para cada subproblema você tem N escolhas. Então essa que é a ideia. Como é que isso vai ser resolvido, né? Perceba, o quarto ponto aqui é a ordem cronológica. Eu vou mudar a cor porque já está um pouco confuso essa mistura, só para tentar diminuir e para não apagar tudo, vou colocar aqui no cantinho a ordem cronológica. A ordem cronológica não, a ordem topológica. Então, quarto passo, a ordem topológica. A gente vai começar chamando dp de 0, que por sua vez vai fazer um loop aqui dentro, e esse dp de 0 vai chamar, o primeiro que ele vai chamar vai ser o dp de 0 mais 1, então vai ser dp de 1, que por sua vez vai chamar o dp de 2, que vai chamar o dp de 3, que vai chamar até o dp de n. O de 0, na verdade ele vai começar primeiro com 1, depois ele vai tentar com 2, depois com 3 e assim por diante. O do 1 vai tentar com 1, com 3 e assim por diante até n. Então isso aqui são todas as possibilidades. Mas o fato é, topologicamente, esse vai chamar esse, que vai chamar esse, que vai chamar esse, que por sua vez vai chamar n, que vai ser resolvido e então a gente vai retornando, né? Então a sequência que ele vai resolver vai ser primeiro n, depois n-1, depois n-2, até chegar a 0. Então essa aqui que vai ser a sequência, a ordem topológica de fato que vai ser resolvida. Para a gente resolver esse problema bottom-up, a gente primeiro tem que resolver esse cidadão aqui, né? Depois o próximo e assim por diante. Mas quem é o nosso caso base aqui da nossa recursão que a gente acabou não colocando aqui? No caso, é quando o i for igual a n, ou seja, eu não tenho mais nenhuma palavra para resolver. Então, nesse caso, se o i for igual a n, então a minha resposta é 0. Não tem custo 0, né? Porque não tem nada ali para resolver mais. Então essa que é a ideia de uma forma geral. Recapitulando. Né? Sim, o problema original é você chamar essa função aqui para dp de 0, ou seja, a palavra inteira. Se você fizer isso com dp de 0, você vai para o seu problema, que é o seu problema original, é quem você quer resolver. Dessa forma, o que essa função vai dar para você? Vai dar o custo mínimo. Veja, ela não dá para a gente quais são as palavras. A gente tem como extrair daí, mas é uma outra técnica que a gente pode falar daqui a pouco. Mas, por enquanto, o que ela dá é o custo mínimo possível, o melhor custo possível para você quebrar essas palavras aqui de forma justificada, usando a menor quantidade de espaços desnecessários possíveis. E a gente fez os seguintes passos, recapitulando. Dividiu os subproblemas, nesse caso aqui é um problema de sufixo. A gente viu que para cada subproblema a gente tem que dar o próximo passo, então a gente fez a escolha dos candidatos. Então, primeiro passo, subproblema. Segundo passo, a escolha dos candidatos, que é pegar uma dessas posições aqui. Terceiro passo, a gente montou a equação de recorrência, que é o algoritmo de recorrência, que é escolher um candidato e dar o próximo passo. Né?
e nesse caso aqui é minimizar, a gente está interessado em minimizar. Então esse aqui foi o terceiro passo. O quarto passo foi fazer a ordem topológica da situação e por fim chamar original. Para exemplificar isso, eu fiz aqui um código para esse problema em C++. Vou mostrar ele para vocês agora. Esse aqui está o nosso código em C++. Perceba o seguinte, essa aqui é a nossa função principal, que é a que a gente chamou de DP. E a primeira coisa que eu fiz, se a gente recapitular aqui da ordem topológica, a gente vai ter que fazer quem aqui primeiro? Eu vou ter que resolver a minha condição de parada, que é o meu último caso aqui, que é justamente esse caso aqui, em que ele é N. Então, no nosso código, eu começo resolvendo ele. N igual a 0. E a partir daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou de trás para frente, ou seja, eu vou pegar de n-1 até chegar no meu problema original, que é quando i ser 0, e para cada uma das escolhas, eu vou fazer de n até i, ou seja, eu faço de trás para frente. E aí eu vou obter o valor daquele elemento, daquela escolha, daquele conjunto de palavras, de I até J, nesse caso. Então eu vou obter o DP de J, porque afinal de contas o J ele começa ele é sempre maior do que I, então você vai de trás para frente, certo? E aqui você vê qual é o custo de você colocar as palavras de I até J. Esse caso aqui é porque eu estou usando em C++, então o índice eu boto aqui -1, mas é só uma questão sintática. E aí, aqui está a nossa função de minimizar, eu vou pegar sempre o menor valor e vou guardando. Quando eu fizer todas as possibilidades de candidatos aqui, eu vou ter meu valor mínimo para aquele subproblema, para aquele I. Na primeira vez, o meu I vai ser com uma única palavra, depois vão ser com 2 palavras, depois com 3 palavras, depois com 4 palavras, e assim por diante, até você minimizar toda a sua função.